Bom demais? Tranquilos? Vamos trabalhar então? Hoje a gente então vai dar sequência à parte das doenças cardiovasculares e, claro, começando a trabalhar efetivamente com elas. Logicamente, é óbvio que não vão ser todas hoje, tá? Nós temos tempo para isso, para a gente estar trabalhando devagarinho, sem estresse, na tranquilidade, principalmente porque já passei com vocês aquela primeira introdução, tá? Aquela visão geral do sistema circulatório, com as divisões, o fluxo sanguíneo, artérias. Então, assim, agora vai ficar mais fácil, agora vai ficar melhor, vai ficar mais tranquilo de trabalhar, principalmente porque vocês já sabem. Relembraram, claro, recordaram que vocês já sabiam mesmo, sobre essa parte desse sistema cardiovascular. Então, vem aqui a revisão anatômica que eu já passei com vocês, de átrio direito, átrio esquerdo, das válvulas cardíacas, a artéria que sai aí do átrio direito, a artéria pulmonar, do ventrículo direito, a artéria que sai do ventrículo esquerdo, a artéria aorta, o arco da artéria aorta, as ramificações para as coronárias direita, braquial, para a área da coronária esquerda. Então, assim, nós temos aqui a anatomia cardíaca em geral, que vocês já viram, que vocês já conhecem. A circulação da artéria coronária, elas vão se ramificar diretamente da artéria aorta no arco, no ramo ascendente, próximo aí à válvula aórtica, onde o sangue vai migrar pela artéria coronária direita, que vai nutrir o músculo cardíaco do átrio direito, o ventrículo direito, e a artéria coronária esquerda, que vai nutrir aí o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo principalmente. São artérias importantes que vão estar nutrindo o músculo cardíaco, porque, embora o coração seja cheio de sangue, ele está do lado de dentro da musculatura, nas câmaras cardíacas. E é importante que a musculatura receba oxigênio e nutrientes para que ela venha a funcionar. Não é porque o coração está cheio de sangue que a parede cardíaca, a parede do miocárdio, vai absorver esse sangue e usar o que precisa. Ele depende do fluxo sanguíneo, como qualquer célula, chegando através das artérias diretamente nessas células. Por isso que nós temos em cima do coração as coronárias, que vão migrar esse sangue. E daí que vem as condições para a gente começar a trabalhar dentro dessas patologias. As coartérias coronárias se originam na artéria aorta, acima da válvula aórtica, a coronária esquerda. Lembra do lado esquerdo? Pois é. Vai para o ventrículo esquerdo e auxiliando no sistema colateral do ventrículo direito. E a coronária direita, a parte do átrio direito e a parte do átrio esquerdo. Tá? Então existe aí toda uma divisão importante dessa artéria coronária direita, que ela pega aqui o átrio direito e nutre um pouquinho, tá? Essa parte do átrio esquerdo, e pega uma parte pequena do ventrículo direito. A artéria coronária esquerda nutre uma parte do átrio esquerdo, mas principalmente o ventrículo esquerdo e uma parte, um ramo do ventrículo direito. Débito cardíaco, eu já passei para vocês, é o volume de sangue que vai estar saindo aí do ventrículo esquerdo para a artéria aorta a cada minuto. E em média, tá, eu posso dizer que nós temos um débito cardíaco de 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Ou seja, basicamente, em conceitos gerais, o nosso sangue passa por todo o nosso coração por minuto. Se a gente tivesse em torno de 5 litros de sangue no corpo e 5 litros é o débito, então a cada minuto o sangue inteiro circula pelo corpo todinho. Pré-carga e pós-carga estão ligadas aí às condições ventriculares de sístole e de diástole. Pré-carga, aquela pressão que existe, uma carga que ele vai desenvolver, uma força maior, essa pré-força. Então, seria uma preparação. É a pressão que os ventrículos vão estar submetidos no finalzinho da diástole. Quando a diástole está acabando para ele fazer o quê? Depois da diástole é isso, sístole. Então, no finalzinho da diástole, quando ele vai fazer a sístole, essa pré-carga, essa força inicial para ele poder dar um impacto e empurrar esse sangue todinho. Um determinado volume de ventrículo, tá? Quanto maior o volume que preencher, maior a pré-carga. Ou seja, quanto mais o ventrículo estiver relaxado, mais a carga é maior, mais a quantidade de sangue é intensa. E pós-carga é a quantidade de sangue, a pressão
que vai estar saindo do ventrículo para dentro da artéria. Tá? Ou seja, a pré-carga, a pós-carga é simplesmente aí a resistência que a circulação oferece à saída do sangue. Quando pressiona ali o ventrículo para fazer a sístole, essa força é necessária para empurrar o sangue por dentro da artéria. Isso é uma pós-carga, a força com que o sangue tem que passar por dentro dessa artéria. Doenças cardiovasculares, aí a gente começa a trabalhar com elas, que são maravilhosas, maravilhosas. É a principal causa de morte em adultos, em todo mundo. Tá? E claro, dentro delas aí, nós temos a doença arterial coronariana, que é a forma mais prevalente e a maior causa de morte. Aí tem os dados aí de câncer, doença cerebrovascular, de trato respiratório, tuberculose, DPLC, e doença coronariana está em primeiro lugar. A doença arterial coronariana pode ser formada aí por um grupo de doenças que vão estar ligadas aí às coronárias. O que é a artéria coronária mesmo? Onde que ela está presente? Exatamente, no coração, no músculo cardíaco. É aquela artéria que fica lá em cima. Então, quando a gente fala da doença arterial coronariana, a gente está falando justamente na artéria que nutre o coração, para fazer ele funcionar, para fazer com que ele desenvolva a função dele. Então, se ocorre qualquer alteração nessa artéria, ocorre alteração no funcionamento cardíaco, que pode ser danoso, pode ser complicado para o paciente. No caso, essas doenças podem ser arteriosclerose, aterosclerose, tá? Então tem arteriosclerose, aterosclerose, aí as síndromes coronarianas e insuficiência coronariana, pode ser angina estável, angina instável e o próprio infarto do miocárdio. Então são patologias importantes. Daqui a pouquinho a gente fala da diferença de artério para atero, tá? Que são importantes. Doença arterial coronariana vai ser uma obstrução das coronárias, que são os vasos que vão nutrir o coração. Claro que obstruindo a coronária vai ter fluxo sanguíneo. Obstruiu a coronária, parou de ter ali, ó, não vai fluir mais nada, tá entupido, obstruído, ocluída, para ficar mais bonitinho. Vai ter fluxo? Pois é, e se não tiver? Se não chegar nutriente? E se não chegar oxigênio? O que acontece? Pronto. O problema cardíaco instalado. Uma doença problemática, uma doença complicada e que tem que ser tratada. Se não tratar, é isso mesmo. Se não tratar, é óbito. Se não resolver, é óbito. Coração parou, não está recebendo nutrientes, não está recebendo oxigênio, morre. Não tem como fugir disso. Então, por isso que é importante, tá, a gente saber um pouquinho mais. Por isso que eu falei com vocês lá na primeira aula. Por isso que eu dei aquela primeira revisão lá para lembrá-los. As artérias coronárias podem ser obstruídas por placas de gordura, placas de lipídios, tá? Como assim? O lipídiozinho vai migrando, de repente ele gruda na parede da artéria e vai acumulando ali, vai enchendo. Pode migrar para o lado de dentro e vai inchando essa parede, que vai se depositando, chamada de aterosclerose. É uma placa de ateroma, uma placa de lipídio. Isquemia miocárdica vai ser ligada a uma má irrigação do músculo cardíaco, porque a artéria vai estar obstruída. Aí o coração entra em isquemia, falta de oxigenação e nutriente, ele para de funcionar adequadamente, que vai levar o quê? Exatamente, o infarto agudo do miocárdio. Quando a isquemia miocárdica é temporária, quando a isquemia é temporáriazinha, passageira, é angina. Ou seja, a irrigação do músculo não é suficiente para nutrir a necessidade, mas depois ele dá uma força um pouquinho maior e consegue suprir novamente a necessidade. Essa isquemia pode cessar, suspendendo a atividade que desencadeou angina, e aí volta à atividade normal. Tá? A pessoa, sei lá, por exemplo, eu estou viajando aqui, tá? A pessoa passou por um estresse muito grande, aumenta o esforço cardíaco, aí dá aquela dor, aí o coração está precisando de oxigênio, só que não está chegando, aí quando para, aí volta ao normal. Por exemplo, eu posso brincar aqui agora com essa angina. Angina seria você. Não sei como é que é a sua vida esportiva, por exemplo, mas seria você correndo para pegar o ônibus ou o metrô. Se você é sedentarinho aí, bonitinho, bacana, sou estudante, sedentário, trabalhador, aí você sai correndo. No meio do caminho você aí você continua quase morrendo. Você chega lá no ônibus, pôs bofo tudo pra fora. Aí na hora que você senta, passa uns 10, 20 minutos.
Aí você já voltou normal. Isso é angina. Seu coração é você correndo. Tá aquela força total e não aguenta, mas quase morrendo ali. Aí, quando você para de fazer o esforço, aí ele vai estabilizando e volta à normalidade. Esse é o processo de angina. Pode ser necessário, dependendo do uso, aí, um vasodilatador sublingual para dilatar essas artérias coronarianas. É claro que se a dor, né, ela persistir de 10, 15 minutos, pode ser que tenha uma crise mais grave ou até mesmo um infarto em desenvolvimento. Aí pode ser uma oclusão total, pode não ser só uma angininha. Ah, mas como é que eu vou saber da de angina? Olha, eu odeio falar isso, eu gostaria de falar isso pessoalmente para ninguém assustar. Mas vocês já tiveram aquela sensação, às vezes, você está de boa, tranquilo assim, aí você dá aquele esforcinho, vai dar aquela fincada assim, nu, nu. Aí você respirou, relaxou, passou? Pode ser. Não estou falando que é, não. Pode ser. Tá? Então, essa possibilidade, aquela dor forte aqui, ó, no coração, que depois ela vai passar com o tempo, ela retorna. Agora, o problema é se essa dor durar, aí pode ser um infarto, aí o bicho tá pegando, aí a situação é crítica, tem que olhar o que está acontecendo. Qual é o fator de risco para essas doenças arteriais coronarianas? Doenças arteriais coronarianas, gerais. O que não se modifica, não adianta. Fator de risco que não muda. Idade, e no caso avançada, com um detalhe importante, tá? Quando a gente fala de doença arterial coronariana, idade avançada, fator de risco, eu não estou falando que a pessoa vai desenvolver essa doença quando ela chegar lá nos seus 70, 80, 90 anos, não. Ela se manifesta nessa idade, ela ocorre, ela aparece nessa idade. Porque o problema relacionado com essas doenças arteriais coronarianas são os fatores de risco modificáveis. Que esses a gente vai mudando ao longo da vida para não chegar lá na frente, na idade avançada, lá para os seus 105 e começar, meu coração, eu não aguento mais. Então, assim, existem esses fatores que não tem jeito. É idade, acabou. Se você não cuida quando você é novo, não adianta cuidar de velho, não vai resolver. Então pensa agora, aproveita que você é novo ainda, não esquece do Chaves. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Então cuida agora, você é jovem, tá? Cuida agora que dá tempo, que aí você fica tranquilinho depois. Sexo. Algumas patologias acometem mais homens do que mulheres, isso não muda, tá? Isso existe distinções específicas. Histórico familiar não tem como fugir, é hereditário. Tá? Se você acredita que você herdou somente os seus lindos cabelos, se você acredita que você herdou só seu olhar sensual, seus olhinhos lindos, azuisinhos, verdinhos ou castanhos que eu prefiro, ou os pretinhos, tá? Ou se você herdou somente a sua bela cutis da sua família, esquece, tá? O pacote é completo. É olho bonitinho, cabelão lindão, é problema cardíaco, é problema endócrino, é dificuldade deambulatória, osteoporose, vai tudo, tá? O pacote é completo. E claro, raça. Algumas patologias acontecem mais em raças do que em outras, por exemplo, hipertensão é mais comum em negros, tá? Do que em outra raça, por exemplo, nos brancos. Então tem essas predisposições, existem essas possibilidades, que isso não muda. Não tem como alterar isso, então a gente não tem o que fazer. Agora, tem jeito de mudar. Agora tem fator de risco que muda, ou seja, a alimentação com relação ao colesterol e triglicérides, isso dá para mudar. Atividade física, isso muda. Tabagismo, isso dá para alterar. A questão dos diabetes, tá? A alteração do nível de glicemia, a hiperglicemia, dá para fazer um controle. Obesidade, dá para trabalhar com atividade física para sair desse sedentarismo, dessa inatividade. Tudo bem que corona agora vai cair tudo, né? Pois é, eu tô sentindo maior falta de fazer atividade física. O corona vai cair, não deixa. Estresse. Dá para mudar isso? Claro que dá. Tira o fator de estresse. Ah, eu sei que é meio difícil, eu sei que é tenso, eu sei que é complicado, mas se tirar o fator de estresse, modifica. Vai alterar. Isso dá para mudar. O uso de anticoncepcional. Sim, anticoncepcionais interferem diretamente nos vasos sanguíneos, possibilitando alterações arteriais coronarianas. Anticoncepcional está associado diretamente a fator predisponente para a formação de varizes. Varizes podem ocorrer, e aí vamos lá, vamos brincar. Varizes podem acontecer, sei lá, e gerar um coágulozinho, né, porque o sangue vai ficar mais paradinho lá nas veinhas. Aí esse trombinho, esse coágulozinho pode migrar
passa pelo coração todinho bonitinho, vai lá no pulmão, volta, não faz nada, de boa. Aí quando ele chega ali na artéria aorta, né, no ramo assim, ele começa a subir, vou pegar um desvio aqui, e entra. Para na coronária, infarto, tá? Se não fizer nada, caixão. Não estou falando que você que toma anticoncepcional vai morrer de infarto após um trombo. Não estou falando isso, não. Mas é possibilidade. Eles vão alterar, é claro. É modificável. Dá para trabalhar isso. Tem chance de modificar essas condições. Turma, daqui a pouquinho, deixa eu puxar aqui para o meio, para vocês ficarem mais fáceis de me ver. Pronto. Daqui a pouco a gente dá sequência a essa primeira parte das doenças arteriais coronarianas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os lipídios, que vão provocar o desenvolvimento, inclusive, do ateroma. Pois é, da placa de ateroma, gerando aí aterosclerose no paciente. Não saia daí. Clínica Médica 2 volta já.